Alguma vez já bateu aquela curiosidade de saber o que realmente acontece por baixo dos panos quando a gente escreve um código, por mais simples que seja? Pois bem, hoje a gente vai abrir o capô do processador para desvendar a mágica em assembly que faz os comandos que a gente usa todo santo dia funcionarem. Olha só, a gente escreve um loop while em C, né? Algo que parece super familiar e direto. Mas o que a máquina, lá no nível mais baixo, em assembly, de fato faz para executar essa repetição? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder hoje. E o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa vendo como C virar assembly, depois mergulha nos padrões de loop e num truque de otimização. Daí, vamos para a mecânica das funções e como a gente resolve um bug clássico usando a famosa pilha. Então, vamos começar pelo começo. Como é que um simples loop while se transforma em instruções que o processador consegue de fato entender? E aqui está o segredo. Basicamente, todo e qualquer loop em assembly segue uma receitinha de 3 ingredientes. Primeiro, um rótulo para marcar onde ele começa. Segundo, uma instrução de comparação, a CMP, para testar a condição. E terceiro, um salto condicional, o B, que manda a gente de volta para o começo se a condição deixar, claro. Vamos pegar esse exemplo aqui em C. É um código super clássico, né? Ele começa uma variável soma com 0 e, enquanto a variável i for menor ou igual a 5, ele vai somando o i na soma e aumentando o i. Moleza, certo? Agora, olha só a tradução disso para Assembly Arm. O while é o nosso rótulo, o nosso ponto de partida. A instrução CMP R1 #5 compara o valor do nosso registrador com o número 5. Aí vem o BGT, que significa salte se for maior, ou seja, ele tira a gente do loop se a condição for atendida. Se não for, o código dentro do loop executa e, lá no final, o BWhile é um salto incondicional que joga a gente de volta para o teste lá no começo. É a nossa receita em plena ação. Beleza, agora que a gente já entendeu a base, vamos dar uma olhada em como os três grandes while, for e do while se comportam lá no nível da máquina. Dá para pensar neles como se fossem irmãos. A base é a mesma, mas cada um tem a sua personalidade. E olha que interessante, tanto o while quanto o for testam a condição antes de executar o bloco de código. Isso quer dizer que eles precisam de 2 saltos. Um salto condicional para sair do loop se a condição for falsa e um salto incondicional lá no final para voltar para o topo e testar de novo. Agora, o do while, ele testa no final. E por isso ele só precisa de um único salto condicional para decidir se repete ou não. E isso, claro, faz toda a diferença na eficiência. A conclusão é bem clara. Como o teste do while fica no final, ele só precisa de um salto para decidir se volta ou se segue em frente. E menos saltos significa um código mais rápido. É por isso, aliás, que compiladores espertos muitas vezes transformam os nossos loops while em do while por baixo dos panos, tudo em nome da otimização. E já que a gente está falando de otimização, se liga nessa dica de ouro para escrever loops de contagem regressiva que são ainda mais eficientes. Na esquerda está a abordagem, digamos, mais direta. Subtrai 1, compara com 0 e aí salta se não for 0. 3 passos. Mas na direita, a gente usa a instrução subs. Esse S no final muda o jogo todo. Ele não só subtrai, como já atualiza as flags de status do processador, o que elimina a necessidade de usar o CMP. A gente basicamente juntou 2 operações em uma só. E o impacto disso é gigante. Ao remover uma instrução de 3, o corpo do nosso loop fica 33% mais enxuto e, claro, mais rápido. É uma otimização e tanto, com uma mudança mínima no código. Ok, vamos mudar um pouco o foco. Já dominamos os loops, então agora vamos entender como o programa lida com esses desvios para executar funções ou subrirotinas e depois, o mais importante, conseguir voltar para o lugar certo. Quero apresentar o herói anônimo das chamadas de função, o Link Register, ou simplesmente LR. Pensa nele como um marcador de página automático. Quando a gente usa a instrução BL, que significa desvio com vínculo, o processador anota no LR o endereço de onde ele precisa voltar antes de pular para a função. E o fluxo é super elegante. O BL soma valores, salta para a função e guarda o nosso marcador de página no LR. Quando a função termina o que tinha que fazer, a instrução move PC-LR simplesmente copia o endereço do marcador de volta para o Program Counter, o PC, que é o registrador que aponta para a próxima instrução a ser executada. E pronto, a execução continua exatamente de onde parou. Mas é claro que não seria tão simples. Essa elegância toda esconde um problema bem perigoso, que aparece quando uma função decide chamar outra função. A questão é exatamente essa. Se a gente só tem um marcador de página, o que acontece se estamos lendo um livro, usamos o marcador para ir consultar um apêndice
E, lá do apêndice, a gente precisa consultar o índice usando o mesmo marcador. A gente perdeu a página original, né? E aqui está o desastre passo a passo. Presta atenção. Passo 1, a main chama a func A. O LR guarda o endereço para voltar para a main. Até aí, tudo certo. Passo 2, agora a func A chama a func B. E aqui que o problema acontece. Isso sobrescreve o LR com o endereço para voltar para a func A. O marcador de página que apontava para a main já era, foi perdido. Passo 3, a func B termina e retorna direitinho para a func A, usando o que está no LR. E o passo 4 é o clímax do desastre. A func termina e tenta usar o LR para voltar, mas o LR ainda aponta de volta para ela mesma. A função acaba chamando a si própria, de novo e de novo. Bem-vindo a um loop infinito. E como a gente conserta essa bagunça? Usando uma das estruturas mais geniais e importantes da computação, a pilha. Ela vai ser a nossa rede de segurança contra esse tipo de caos. A pilha ou stack é uma área da memória que funciona com um princípio bem simples. O último a entrar é o primeiro a sair. Exatamente como uma pilha de pratos. O prato que a gente coloca por último no topo é o primeiro que a gente pega de volta. Ela serve como um cofre temporário para os nossos dados importantes. E essas são as duas ferramentas que a gente vai usar. A instrução stmfd funciona como um push, empurrando e guardando o valor do nosso link register lá no topo da pilha. Já a ldmfd age como um pop, recuperando esse endereço e o mais legal, colocando ele diretamente no program counter para a gente poder retornar. É muito esperto. E com isso, a solução fica incrivelmente simples. No início da nossa função problemática, a func A, a gente salva o LR na pilha. E no finalzinho dela, a gente restaura esse valor. Simples assim. O endereço de retorno para main fica guardado em segurança na pilha, enquanto a func A faz a chamada dela para a func B. E o bug está resolvido. Isso nos leva a uma regra de ouro, que está bem visual aqui. Se uma função é do tipo folha, sabe, como a folha no final de um galho que não leva a mais lugar nenhum, ela não chama outras funções. Então pode retornar de forma simples. Mas, se ela é não folha, um galho que se ramifica, ela tem uma chamada BL e por isso precisa salvar o link register na pilha. É essa disciplina que garante que o programa sempre encontre o caminho de volta. E fica aqui a reflexão final. Se a pilha é essa rede de segurança invisível que impede o caos nas chamadas de função, em que outros lugares da computação será que ela também está lá, quietinha, salvando o dia? Valeu pela companhia nessa exploração do código por trás do código.